Chegou a hora de conhecer como nós podemos capturar e manipular alguns eventos gerados pelo usuário. Eu tenho aqui no Eclipse aberto um projeto que nós desenvolvemos anteriormente. Nesse projeto, nós já capturamos um evento do usuário, que era o evento de clique. No botão que nós adicionamos aqui na nossa Activity, nós adicionamos lá na propriedade onClick uma chamada para um determinado método, por exemplo aqui, exibir log. Então, quando o usuário clicar, quando o usuário pressionar esse botão, vai ser chamado o método exibir log. Esse método a gente desenvolveu lá na nossa interface, lá na nossa tela principal. Então, essa é uma das formas de capturar eventos gerados pelo usuário, adicionar através do XML lá num determinado evento, como por exemplo aqui onClick. Eu vou fechar os componentes que eu tenho aberto aqui e vou criar um novo projeto. Nesse novo projeto nós vamos capturar dois eventos que vão servir de exemplo. Primeiramente, nós vamos capturar o evento de long click, quando o usuário pressionar um componente e manter o componente pressionado. Depois, nós vamos capturar o evento de mudança de foco, ou seja, quando o usuário selecionar um determinado campo de texto e em seguida mudar para outro campo, nós vamos disparar uma ação. Então eu vou começar criando aqui um novo projeto, Android Application Project, como nós já criamos anteriormente. Eu vou chamar aqui de Hello Eventos. Vou mudar lá o nome do pacote. Na tela seguinte, vou desmarcar lá a opção de ícone customizado e deixar as outras opções conforme sugerido pelo Android. Finalizando aqui, nós vamos ter nosso projeto e nós vamos começar removendo aqui o componente que é gerado automaticamente e adicionado dois campos de texto. Então nós vamos expandir lá os text fields e vou selecionar aqui dois campos de texto simples. Vou arrastar aqui para dentro o primeiro e o segundo. Vou aumentar a largura deles aqui para preencher toda a tela e deixar o layout dessa forma. O nosso layout é bem simples, tudo que ele precisa é isso. São dois campos de texto que nós vamos adicionar alguns eventos neles. Eu vou salvar aqui o layout e para começar a capturar os eventos, eu vou adicionar alguns métodos lá na nossa Activity principal. Então eu vou expandir o pacote aqui, lá na nossa Activity principal, eu vou começar criando um método chamado onCreateContextMenu. Esse método funciona de maneira bastante semelhante à criação de menus que nós vimos no vídeo anterior. Nós recebemos aqui uma instância de menu e nesse menu nós vamos adicionar algumas opções. Para exemplo, eu vou adicionar aqui duas opções. Então eu vou chamar o método menu, add, vou passar lá, primeiramente qual é o identificador do grupo. Como a gente não tem necessidade de separar por grupo, eu vou passar a constante nenhum, menu none. Depois o identificador do menu, identificação do item do menu, pode ser aqui no caso a constante 1. Depois a identificação da ordem, também não há necessidade de ordem, então eu vou passar aqui menu none, nenhuma ordem. E vou colocar aqui qual é o título, eu vou chamar aqui de opção 1. Vou fazer a mesma coisa para uma segunda opção, vou chamar aqui de opção 2. Com isso, a gente já tem a definição de quais itens vão ser listados no menu. O que nós precisamos agora é tratar quando uma dessas duas opções for escolhida. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos adicionar um outro método aqui, que eu vou chamar aqui, que é chamado onContextMenuItemSelected. Então quando for selecionado um item do menu de contexto, é esse método que vai ser chamado. O que eu vou fazer aqui é simplesmente exibir uma mensagem indicando qual item foi selecionado. Mas nós poderíamos, através da instância de item, buscar lá o item ID e verificar qual ação pode ser tomada. No nosso caso aqui eu vou exibir um toast, nós já trabalhamos anteriormente, que vai ser um texto indicando que o menu foi selecionado. Então, eu vou passar lá o contexto, qual é o texto que vai ser exibido, eu vou chamar aqui de opção selecionada e vou concatenar aqui com o identificador do item, getItemID. Por fim, eu vou passar a duração lá, vai ser uma duração curta, e vou exibir o toast, para que a gente possa saber qual opção foi selecionada. Feito isso, eu já tenho a definição da criação do menu e já tenho o evento que é disparado quando o usuário seleciona uma opção do menu. O que a gente precisa agora é fazer com que
os nossos dois componentes de tela que nós adicionamos lá no XML respondam a esse evento. A gente precisa registrar eles como ouvintes do evento de menu de contexto. A gente vai fazer isso, primeiramente, buscando as duas instâncias. Então, eu vou buscar lá primeiro edit text, vou importar lá Android Widget, vou chamar aqui de edit 1 e vou fazer um find view como nós já fizemos anteriormente, passando lá o RID, edit 1. Fazer o cast para edit text. Com isso a gente já tem a primeira instância. Fazer a mesma coisa para o edit 2. Está lá as duas instâncias. Agora o que a gente precisa chamar é o método register for context menu, ou seja, a gente vai indicar que os nossos dois edits recebem o context menu. Então vou passar lá o primeiro edit e vou fazer a mesma coisa para o segundo, register for context menu edit 2. Com isso, agora nós já temos os dois edits respondendo ao long click. Depois de fazer isso, o que eu vou fazer agora é com que, quando o edit text 1 receber ou perder o foco, seja disparada uma notificação. Ou seja, quando o usuário entrar ou sair nesse campo de texto, eu quero que seja disparada uma ação dentro da minha aplicação. Esse tipo de ação é muito comum para validar entradas de usuário, digitações de textos e afins. Para isso, o que eu vou fazer vai ser buscar o edit 1 e definir aqui, através do método onFocusChangeListener, qual é o listener que vai ser executado nesse determinado momento. No nosso caso, eu vou fazer com que a própria Activity implemente esse listener. Salvando aqui, a gente vai ter um pequeno erro. Vou utilizar o Ctrl F1 para utilizar lá embaixo a opção deixar com que a Activity principal implemente o chamado onFocusChangeListener. O onFocusChangeListener é uma interface que define o método que vai ser chamado quando o campo ganhar ou perder o foco. Então, um duplo clique aqui, vai ser adicionado lá a nossa interface implementando onFocusChangeListener. O que a gente precisa agora é adicionar o método. Então, também através do Ctrl 1 eu vou adicionar lá os métodos. Vou selecionar a Activity principal, Ctrl 1, adicionar métodos não implementados. Duplo clique aqui. Nós temos lá agora um novo método chamado onFocusChange. O onFocusChange recebe a view que ganhou ou perdeu o foco e uma variável que indica se aquela view está com o foco ou não. Ou seja, quando o usuário entrar pela primeira vez no campo, esse método vai ser chamado. Quando o usuário sair do campo e for para um campo novo, também vai ser chamado esse método aqui. Nós vamos poder controlar se o campo determinado tem foco ou não. Então, vou salvar aqui e vou colocar também aqui dentro um toast. Apenas exibindo uma mensagem, vou colocar lá o contexto, a mensagem vai ser edit 1 mudou o foco e a duração vai ser toast short, para ficar mais rápido para que a gente possa acompanhar. E vou dar um exibir aqui. Feito isso, a gente já tem os dois eventos registrados, o menu de contexto e a mudança de foco. Eu vou rodar essa aplicação aqui no emulador para que a gente possa ver como é que ela vai se comportar. Depois da aplicação iniciada, a gente pode ver que a gente tem aqui os dois campos da nossa Activity. Selecionando o primeiro campo e mantendo pressionado, a gente pode ver que a gente tem lá a opção do menu de contexto. Basta selecionar uma das opções aqui para que a gente tenha a opção lá, opção selecionada número 1. Clicando e aguardando novamente, a gente tem lá a opção número 2. A gente pode ver que foi adicionado também uma opção padrão aqui. Essa opção faz parte do componente que a gente está trabalhando. Como é um edit text, ele adicionou lá uma opção para a gente manipular o teclado do Android. A gente pode ver também que se a gente navegar para o segundo campo, a gente vai receber lá, edit 1 mudou o foco, porque é isso que está acontecendo. Ele acabou de receber o foco, clicando fora, ele acabou de perder o foco. Esses são dois eventos muito comuns e muito utilizados em aplicativos Android e que servem de exemplo para outros tipos de eventos que também trabalham desta forma. Ou a gente adiciona métodos na nossa Activity, ou a gente usa os métodos set para definir listeners lá nos nossos objetos. Esses são os eventos de uma aplicação Android. No próximo vídeo, nós vamos aprender a trabalhar com dialogues, com mensagens dentro da nossa aplicação. Até lá!